dia, irmãos. Gênesis capítulo 12. A gente vai ler daqui a pouco os versículos de 1 a 9, de uma história tão conhecida. Hoje nós devemos estar na 6ª lição sobre o livro de Gênesis. Antes de fazermos a leitura, meus irmãos, é importante nós recapitularmos 2 pontos bem importantes das lições anteriores. O primeiro ponto é sobre o povoamento ou repovoamento do planeta Terra. Na antepenúltima lição, nós estudamos o dilúvio. E vemos que, depois do dilúvio, a Bíblia registra que ficaram quantas pessoas ao todo? Depois do dilúvio, quantas pessoas? 8, certo? Os 3 filhos de Noé com as suas esposas, Noé e a sua esposa. Agora, só um exercício bem rapidinho. Em que capítulo da Bíblia termina o dilúvio? 8. Quando a gente chega no capítulo 9 de Gênesis, nós temos Deus fazendo uma aliança com Noé e essas 8 pessoas. De Gênesis 9 para Gênesis 12, nós temos quantos capítulos? 3, 9, 10, 11, 3 capítulos. E de repente nós já nos deparamos em Gênesis 12 com o planeta Terra com muita gente novamente. É importante lembrar, meus irmãos, que nós temos aí um período de tempo de quase 500 anos entre Gênesis 9 e entre Gênesis 12. Mas então, nós temos no capítulo 10 a descrição de como o planeta se repovoou. A partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles naturalmente reproduziram-se, multiplicaram-se e o planeta Terra se repovoou. Nós temos nomes interessantes. Você que se gosta e é curioso e gosta de estudar a Bíblia, quando você olha, por exemplo, nos descendentes dos filhos de Noé, a gente vai encontrar nomes, por exemplo, como Madai. Madai é um descendente de Jafé. Esse Madai são os mesmos Medos que posteriormente aparecem na história da Bíblia, os Medos protegendo, de uma certa forma, Israel depois do cativeiro babilônico. Nós temos um nome também muito importante na questão profética, um descendente de Jafé chamado Gog, e um outro chamado Magog. Esses nomes, como chegamos na profecia de Ezequiel, eles reaparecem. O rei de Magog, possivelmente uma alusão ao anticristo. Mas quem é esse Magog? Magog possivelmente são, ou os ancestrais dos russos. Mas nós temos então as nações da terra se restabelecendo em Gênesis capítulo 10. Em Gênesis capítulo 11, além de narrar a difusão dos povos, ou o espalhamento dos povos, nós temos um fato interessante, que em Gênesis 11, a partir do versículo 10 até o final do capítulo, nós temos uma genealogia. E, naturalmente, ninguém gosta de ler genealogia. Mas como todas as genealogias da Bíblia, elas são importantes, porque, no geral, a genealogia da Bíblia ela tem um propósito de nos levar até Jesus Cristo. E essa genealogia de Gênesis é interessante, porque lembra, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 5, nós temos uma genealogia. Adão, Sete,
Enos. E essa genealogia que vem de Adão, Sete e Enos, vai até um personagem chamado Noé. Então, essa genealogia liga Adão a Noé. Quando nós chegamos em Gênesis 11, versículo 10, essa genealogia liga Sem a que personagem? Quem é o personagem que aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 12? Não. Rapaz, vocês estão bravos, hein? Quem é o principal personagem que aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 12? Ora, disse o Senhor a Abrão. Então, tu falou Abrão? Foi? Entendi outro nome. Mas então, irmãos, nós temos a genealogia de Sem ligando a Abrão. Por que isso é importante? Porque em Gênesis 3,15, Deus disse que do descendente da mulher, ele traria uma pessoa que esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente, essa promessa que foi feita, passa por Adão, por Sete, por Enos, por Enoque, por Metusalém, por o pai de Noé, Lameque, Noé, Sem, até chegar em Abrão. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 1, que começa a narrar a história de Jesus, diz assim: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Importante sabermos disso, que Abraão, ele é um descendente de Sem. Por isso que o povo judeu é chamado de semita, porque é um descendente de Sem, o filho, possivelmente o filho mais velho de Noé. E em Gênesis capítulo 10, nós temos uma profecia que das tendas de Sem, ele abençoaria Jafé. Uma alusão a um descendente de Sem, no caso, naturalmente, Jesus Cristo. Vamos ler capítulo 12, versículo 1 até o verso 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Deixa eu parar só um pouquinho. Lembra que a profecia e maldição que Noé joga sobre o seu filho Cã, diz que maldito seja Canaã. E aqui nós temos, mais uma vez, o escritor de Gênesis dando uma paradinha, dizendo que nesse tempo, quem habitava na terra para onde Abraão estava indo, era os cananeus, ou seja, os descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe, ou sempre para o sul. Antes que eu esqueça, a partir desse momento, nós sabemos que o nome de Abrão, mais na frente é mudado para Abraão, e eu vou chamar somente de Abraão, para não ficar Abrão, Abraão, Abrão e Abraão. Nós temos aqui, irmãos, a promessa
mais, não vou dizer, importante da Bíblia. Por que eu lhes digo que essa é uma das passagens, e naturalmente a promessa de Deus para Abraão, é uma das mais importantes da Bíblia? Primeiro, ela ocupa quase que 100% da Bíblia. Ela começa aqui em Gênesis 12 e ela só termina em Apocalipse capítulo 20, quando Jesus Cristo vem para reinar. Abraão é um personagem tão importante, esse ponto é tão importante, que o restante do livro de Gênesis é dominado por 4 personagens. A partir daqui, até o capítulo 50, nós temos apenas 4 personagens principais, que é Abraão, Isaac, Jacó e José. Eu não estou dizendo que apenas aparecem esses 4 personagens. O que eu estou lhe dizendo é que o livro de Gênesis segue como referência, a partir daqui, esses 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão é tão central no livro de Gênesis que domina o livro do capítulo 12 até meados do capítulo 25. É tudo sobre Abraão. Isaac, filho de Abraão com Sara, aparece na narrativa de Gênesis a partir do capítulo 25, verso 19. Isaac, apesar de ser naturalmente o herdeiro da promessa, mas fala muito pouco de Isaac, apenas cerca de 2 capítulos, até o capítulo 27. Jacó e José dominam o restante do livro de Gênesis. A importância dessa promessa, irmãos, ela tem a ver com o seu cumprimento, porque o cumprimento dela perpassa toda a Escritura. Como eu acabei de citar, Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Quando nós chegamos nas cartas apostólicas, sobretudo as cartas do apóstolo Paulo, inúmeras vezes nós vemos Paulo fazendo alusão à promessa feita a Abraão. Romanos capítulo 11 é uma profecia falando sobre o cumprimento dessa promessa que Deus faz para Abraão. Essa promessa, ou que daqui a pouco ela vai se transformar numa aliança entre Deus e Abraão, ela é uma aliança eterna. Nós temos passagens que nos mostram isso. Por exemplo, Gênesis 17, e versículos 7 e 8 nos diz que é uma aliança eterna. Gênesis 17, 7 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Observe, aliança perpétua. Dar-te-ei a tua descendência a terra, importante frisar isso aqui, irmãos, das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Essa promessa que Deus faz aqui a Abraão, já se cumpriu? Toda a terra das peregrinações de Abraão pertence aos descendentes de Abraão? Sim ou não? Não. Ainda daqui a pouco a gente vai ver no mapa que ainda não. Os judeus nunca possuíram todas as terras das peregrinações de Abraão. Semana passada, se não me engano, eu assisti umas 2 reportagens sobre Estados Unidos e Israel, que o presidente americano legitimou que os judeus tomassem posse das colinas de Golã, que eles já tinham conquistado em 67, na Guerra dos 6 Dias, mas o mundo não aceita. É um território que pertence aos árabes, e o mundo não aceita. Mas daqui a pouco eu vou lhes mostrar o tamanho
ou da promessa de Deus no que se refere à terra que Deus promete a Abraão. Se você quiser anotar outras passagens que se referem a essa aliança como uma aliança eterna, além dessa, 1 Crônicas 16 e 17. Salmos 105, 7 a 12. Isaías 24, e versículo 5. São referências a esta aliança, dizendo que é uma aliança eterna. Quando eu digo, irmãos, que essa aliança ainda não se cumpriu na sua totalidade, de uma maneira mais didática, para você poder entender melhor, essa aliança, para ela cumprir-se na sua totalidade, ela precisa de duas etapas. A primeira delas tem a ver com um reino messiânico. A promessa tem a ver com um descendente de Abraão que reinaria e teria a posse dessa terra. Então, nós sabemos que isso só vai acontecer quando Jesus Cristo vier para reinar. Então, ainda não se cumpriu. Uma segunda etapa tem a ver com a salvação do povo judeu. Quando nós olhamos os capítulos 15 e 17 de Gênesis, sobre essa aliança, a promessa que Deus seria o Deus dos descendentes de Abraão. E quando nós chegamos em Romanos capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo, falando sobre a soberania de Deus, ele diz no capítulo 11, que num determinado momento, quando Deus cessar de trabalhar com os gentios, então será salvo Israel. Ainda está no futuro. Harismar, ou Weber, dá uma apagada nessas lâmpadas aqui. Vamos olhar, mas antes de mostrar o primeiro slide, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando nós começamos a ler Gênesis 12, que Deus chama Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, aonde é que Abraão está? Olhem aí. Onde é que Abraão está? Não. Olha o versículo 32. E havendo Terá vivido 200 anos, o verso 32 do capítulo 11. Morreu aonde? Arã. Mas sempre eu ouvi que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, mas aqui não está em Arã. Agora vamos voltar ao versículo 26 do capítulo 11. Verso 26 do capítulo 11. Viveu Tera, que é o pai de Abraão, 70 anos e gerou Abrão, a Naó e a Arã. São estas gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naó e a Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, aonde? Em Ur dos Caldeus. Então deixa eu parar aqui. Se nós tivermos como referência que Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, Abraão não estava em Ur dos Caldeus, ele já estava em Arã. Mas o chamado de Abraão começa exatamente quando ele estava em Ur dos Caldeus. Ele sai de Ur dos Caldeus, aí chega e para na metade da viagem e fica em Arã. Aí o pai dele morre depois de alguns anos, e aí a partir daí Deus renova o chamado, é que ele então
segue para a terra que Deus ia mostrar para ele. James, não está funcionando. Tá ligado, né? Ligou. Ok. Então, irmãos, tá dando para ver bem aí, não tá? Então, só para a gente entender o que aconteceu. Quando Deus chama Abrão, ele está nessa região aqui, ó. Dá para ver aí a palavra melhor dizendo, né? Ó. Abrão está aqui. Essa seta vermelha é a rota que Abraão seguiu para poder chegar aqui, que é essa terra que nós chamamos a terra prometida. Então, Abraão está aqui com sua família. Obrigado, Harismar e Itauã. Eu não tenho tempo de falar sobre esses nomes aqui, ó. No capítulo 10 de Gênesis, a gente encontra, por exemplo, esses nomes. Aqui, Nínive, Assur, Arã, nós vamos falar sobre isso. Então ele sai daqui. Aqui já tem uma civilização bem adiantada, que é os caldeus, ou os mesmos babilônicos, que depois se desenvolve, séculos depois, e conquista a descendência de Abraão. Mas então ele sai daqui e vem para cá. E ele fica aqui. Então, Gênesis 12, quando Deus chama Abrão, ou renova o chamado, ele já está aqui em Harã. Essa região aqui, irmãos, ela é importante. Essa aqui é chamada de Mesopotâmia, tá? Aqui é o berço da civilização, tá? Aqui, ó. Aqui os dois primeiros impérios surgiram aqui na narrativa bíblica. Nínive, capital do império assírio, ó, aqui, ó, assírio, Assur. E aqui, a região da Babilônia, a cidade da Babilônia, que depois se desenvolve, se torna uma potência. Inclusive, essa região aqui, ó, em lilás, representa a dimensão da conquista do império babilônico, o território que eles dominaram. Aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar o rio Eufrates. Tá aqui. Rio Eufrates, essa região, ó, fica entre esses dois rios. O rio Eufrates, que é esse riozinho aqui, que desemboca no Golfo Pérsico. E aqui, rio Tigre. Então, Abrão, Deus o chamou de Ur dos Caldeus, trouxe para Harã, ele ficou em Harã, o pai dele morreu, e depois ele, Sarai e Ló saíram daqui e vieram para cá, para essa região aqui. Por exemplo, essa palavra ou essa cidadezinha Berseba, Hebron, são nomes bem citados na trajetória de Abraão. Agora lembra, ainda no capítulo 12, quando Abraão chega nessa região, que constrói altar, que adora a Deus, acontece um fenômeno, fome. E Abraão desce para o Egito. Aí lá Abraão negocia a esposa de Abraão se torna, por um período, esposa de Faraó. O que eu quero enfatizar a respeito disso, é que a promessa de Deus a Abraão, é que daria a ele a terra das suas peregrinações. Então, olha o tamanho da terra. Olha aqui, ó, é toda essa região, inclusive até, não sei se é a totalidade, mas até parte do Egito,
aonde Abraão colocou a planta do pé. Dizem os estudiosos que os judeus mais radicais, eles creem exatamente nisso, que aonde Abraão pisou, um dia será deles. Agora, deixa eu dizer para você qual é a terra que hoje Israel possui. Mais ou menos, essa região aqui, esse pedacinho aqui é um pedaço de terra que Israel possui. Lembrando que Jerusalém, por exemplo, parte de Jerusalém pertence aos judeus e parte pertence aos árabes. Então, agora olha a diferença, olha a terra, tudo isso aqui. E olha o que Israel possui. Tá? Então aqui nós temos mais uma vez, Gaza, cidades como Tiro, Sidom. E nessa região aqui, como diz a passagem, é onde habitava os cananeus. Tá? Então, é isso que nós temos sobre a trajetória de Abraão. Irmãos, a promessa feita a Abraão, ela possui 4 elementos bem simples da gente memorizar e até mesmo para entender por que não se cumpriu ainda na sua totalidade. O primeiro, Deus promete a Abraão uma descendência. Nós temos os textos aí nos dizendo que Deus, todas as vezes que Deus fez a promessa e depois nas vezes que Deus renova a promessa ou renova a aliança, Deus promete a Abraão uma descendência. Os irmãos estão percebendo que aqui, além da passagem de Gênesis, eu coloquei uma passagem de Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 16. Inclusive, eu gostaria que um irmão ou irmã, com a voz bem audível, lesse para nós Gálatas 3, versículo 8 e o verso 16. Para vocês terem ideia a quem Paulo refere-se à descendência de Abraão. Gálatas 3, 8 e 16. Irmão Clodomir, está com ela no gatilho aí? Gálatas 3, 8 e 16. Então, só para frisar que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz alusão dessa descendência de Abraão, aplicando a pessoa de Jesus Cristo. Essa descendência de Abraão, a segunda característica dela, ou a segunda parte dela, Deus também promete a ele uma terra. Isso eu estava mostrando ainda há pouco. Então Deus promete a Abraão que além de dar uma descendência a ele, Deus daria a Abraão uma terra, uma possessão para ele e para sua descendência. Essa terra que nós frisamos ali ainda há pouco. A terceira etapa dessa promessa esse bichinho parece que é descendente de Ismael. Quando ele empanca, não sei se... Já voltou? Ok. Não, aqui. Uma volta para a letra B, que aqui não tá obedecendo. Não sei se a pilha descarregou. Não, ok. Dá o clique. Segundo. Terceiro. Ok. O terceiro elemento da promessa de Deus para Abraão, Deus promete a Abraão uma nação que dele faria uma grande nação. De ti, versículo 2 de Gênesis 12, de ti farei uma grande nação. Esse vai obedecer? Obedeceu. Quarto, Deus promete a Abraão
bênção e proteção divina. Versículo 3 de Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixa eu parar um pouquinho aqui para falar sobre essa bênção e proteção feita para Abraão na promessa de Deus. Meus irmãos, no decurso da história bíblica, a gente tem exemplos de povos que foram abençoados porque protegeram o povo judeu e de povos que Deus castigou severamente porque perseguiu e matou o povo judeu. Nos nossos dias, isso aqui é uma opinião minha. Você não é obrigado a crer. Na minha opinião, uma das formas que Deus tem abençoado um país chamado Estados Unidos da América é porque eles conhecem essa passagem, pelo menos os primeiros presidentes americanos. Eles conheciam essa passagem. E se você assiste jornal, você sabe que o principal aliado dos judeus são os americanos. Mexa com Israel, você mexe com os americanos. Então Deus promete bênção e proteção para Abraão. E diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu fiquei muito feliz, ainda hoje estou ouvindo no jornal, que o presidente brasileiro viajou para Israel para tentar fazer acordos com Israel. Eu vejo isso com muito bons olhos. Então nós temos aí, irmãos, 4 etapas da promessa que Deus faz para Abraão. Deus promete a Abraão uma descendência. Deus promete a Abraão uma terra. Deus promete uma nação. E Deus promete a Abraão proteção divina sobre sua vida. Agora vamos olhar um outro aspecto da aliança de Deus com Abraão, que é a aliança abraâmica. Ela é constituída e confirmada sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a promessa de uma grande nação. Deus promete a Abraão que faria dele uma grande nação. A partir de Gênesis 12, nós percebemos então a multiplicação de Abraão. Abraão, cerca de 25 anos, a partir dessa promessa, ele tem um filho chamado Isaque. 20 anos depois, depois que Isaque casa, Isaque tem 2 filhos, e Deus escolhe Jacó. Jacó tem 12 filhos. Esses filhos casam, se multiplicam e constituem a nação de Israel. Mas de repente Israel passa por uma situação de fome. Israel vem para o Egito. E fica no cativeiro babilônico no cativeiro egípcio por cerca de 400 anos. Se você é um leitor atento da Bíblia, não é aquele que só passa a vista e não para pensar sobre aquilo que Deus fala, para saber se faz sentido ou não, você já acredita ou não acredita, não pondera. Mas cadê a promessa? Deus prometeu para Israel que faria de Israel, ou para Abraão, que dele viria uma grande nação. E essa nação está onde? Cativa no Império Egípcio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Israel vem para o Egito, cerca de 72 pessoas, o que é que eles sabiam fazer naquele momento? Possivelmente plantar, e Gênesis diz que eles eram cuidadores de rebanhos. Economicamente, é possível ser uma grande nação apenas dominando essas 2 áreas, agricultura
e pecuária? Não. Aí eles vêm. Quando se tornam escravos, eles começam a aprender a construir. Algumas das pirâmides do Egito possivelmente foram construídas pelos judeus. O trabalho escravo. Ali no período de escravidão, apesar de Deus punir o Egito, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus puniu o Egito, nós sabemos disso, com o faraó. Mas quando Israel sai do Egito, além de milhões de pessoas já, Israel dominava outras tecnologias. E Israel, irmãos, hoje, mesmo sendo um pedacinho de terra tão pequeno, é um dos países belicamente mais bem armados do mundo. Às vezes parece irônico a gente, por exemplo, falar de alguns personagens da nossa atualidade e perguntar de que nacionalidade eles são. Eu descobri alguns anos atrás, eu não sabia, que Einstein, ele é ou era judeu. Aquele produtor de filmes, o Steven Spielberg, judeu. Freud, judeu. O da evolução, judeu. Ou de origem. Eu estou citando alguns pensadores, mentes brilhantes, judeus. Já dizem os brincalhões que os 3 homens mais importantes do mundo que surgiram foram judeus. Abraão é o pai dos judeus, e dele veio as nações, ou muitas nações árabes, inclusive Israel. Moisés, e o mais famoso de todos, Jesus Cristo, que dividiu a história. Então, essa promessa tem se cumprido progressivamente de ser Israel uma grande nação. Arismar, eu preciso da tua ajuda, porque tem horas que ele não atende. Eu queria o próximo slide. Ok. Essa promessa feita a Abraão de uma grande nação, irmãos, ela também se dividiu no cumprimento com Abraão, quando recebeu a promessa de ser pai de numerosas nações. Inclusive, quando o nome dele é mudado de Abrão para Abraão, o significado de Abraão é pai de multidões ou numerosas nações. Então, a promessa se cumpriu por meio desses 2 descendentes de Abraão. Primeiro, Ismael, que é pai dos árabes. Ismael, o filho de Abraão com Agar, tornou-se também uma grande nação. E depois, por meio de Esaú, neto de Abraão, filho de Jacó, também um árabe, tornou-se essa promessa cumprida, feita para Abraão. Eu vou clicar aqui, Haris, mas se não obedecer, tu dá o próximo clique. Ok. 4 promessas principais foram dadas a Abraão. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque nós já falamos de algumas delas. A primeira, que ele seria pai de numerosos descendentes. Segundo, que ele receberia bênçãos pessoais. Observe que quando Deus promete a ele, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está incutido bênçãos materiais. Abraão se torna um homem rico. Agora, preste bem atenção, eu não estou dizendo que Abraão se tornou rico a partir da promessa. Nós já temos evidências bíblicas que Abraão já era um homem de muitas posses. Mas no decurso da sua caminhada com Deus
Deus o abençoa no sentido material e ele se torna um homem muito rico. E os seus descendentes são, no geral, pessoas ricas. Eu tenho um cunhado que ele trabalha com um judeu em Paris. Ele disse para mim que não existe povo mais sagaz para o comércio do que judeu. Ele disse que o judeu, quando ele trata bem um funcionário, ele até me mostrou um relógio, que ele é gerente de um supermercado de um judeu. E disse: Ernesto, quando o meu patrão estava vindo, ele me deu esse relógio, ele não estava querendo me abençoar. Ele estava querendo me cobrar. Como assim? Porque ele sabe que as minhas férias demoravam tantos dias. Ele estava me dando um relógio para me lembrar que tal dia eu tinha que estar de volta aqui no meu trabalho. Ele usava a brincadeira assim: é o povo mais ladrão. Eu estou tirando ladrão, estou colocando sagaz, esperto. Como eu falei a vocês, eu já vi uma reportagem na revista Veja, alguns anos atrás, que se todos os judeus saírem de Nova York e levarem as suas posses, Nova York quebra. Eu fiquei bobo. Início dos anos 2000, eu assisti uma reportagem do Roberto Cabrini com o dono das Casas Bahia. Chuta qual é a nacionalidade dele? Judeu. Chegou no Brasil na Segunda Guerra Mundial e comeu comida da caixa de lixo, morrendo, passando fome. E construiu o império. Então, no geral, eu não estou dizendo que todos os judeus são milionários, mas Deus abençoou Abraão e a sua descendência com bênçãos materiais. Segundo, bênçãos espirituais. De Deus ser o Deus da descendência de Abraão, e também essa descendência tem a ver, como nós lemos em Gálatas 3:8, com a pessoa de Jesus Cristo, que por meio de Jesus Cristo, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Terceiro, Abraão receberia bênçãos pessoais, foram prometidas a Abraão. Honras foram dadas a Abraão. E quando nós olhamos, tanto na história de Abraão, como na história bíblica, quanto esse homem foi honrado. É a partir de Abraão que nós temos as três maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Então Deus promete a ele que o abençoaria com promessas e bênçãos dadas a Abraão, bênçãos pessoais. Terceiro, receberia honras pessoais. Deixa eu ver se tem mais um. Tem. Quarto, seria canal de bênção. Observe que no versículo 3, a última frase, versículo 2, melhor dizendo, Deus fala para Abraão: sê tu uma bênção. Versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, quando eu olho para essa questão do canal de bênção, talvez seja importante a gente pensar que não é que Deus iria abençoar, ou que Deus apenas iria salvar apenas o povo judeu. Mas Deus faria de Abraão e dos seus descendentes um canal de bênção. E quando a Bíblia fala de canal de bênção, refere-se principalmente à maneira pela qual Deus difundiria a sua mensagem e levaria a sua salvação até os confins da terra. Quando eu quero falar de canal de bênçãos, sobre dois aspectos. É por meio dos descendentes de Abraão que nós recebemos a Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 9, nos diz isso. Segundo, é por meio dos descendentes de Abraão que nós recebemos o Messias, Jesus Cristo, um descendente de Abraão. Deixa eu ver se vai aparecer aqui.
Ok? Terceiro aspecto dessa promessa são promessas aos gentios. A primeira delas, eu não coloquei. Eu queria entender por que faz isso. Ok. Promessas aos gentios. A primeira delas, Deus promete aqui no versículo 3, bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Tem um aspecto positivo, bênção, e tem um aspecto negativo. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, aqui, quando tem promessas aos gentios, ela é dupla. Quem abençoar Abraão e os seus descendentes serão abençoados, e quem amaldiçoar Abraão e os seus descendentes serão amaldiçoados. Então, nós temos bênção e maldição. E a bênção se difundiria na pessoa de Jesus Cristo. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Meus irmãos, eu quero voltar ao que eu comecei a dizer sobre a promessa que Deus faz para Adão e Eva. Que do descendente da mulher, Deus traria alguém que aniquilaria, que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas fica muito confuso, nós não sabemos o que é. E os textos bíblicos vão vindo, vão passando, uma linhagem vai vindo, e quando chega em Gênesis capítulo 12, versículo 3, nós temos uma clareza maior, quando Deus diz para Abraão, que a partir dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. E isso cumpriu-se, essa bênção cumpriu-se em parte, no sentido de salvação, quando Jesus Cristo, o descendente de Abraão, entrou na história humana. Então, em Cristo, Deus abençoou todas as famílias da terra. Em Cristo, todos os povos, línguas, nações, podem servir a Deus. Para a gente entender essa questão que Deus abençoaria todas as famílias da terra, e naturalmente em Cristo, vamos lembrar de uma passagem de Apocalipse, capítulo 7. O apóstolo João tem aquela visão que ele está no céu, e ele vê diante dele milhões e milhões de pessoas, de todas as línguas, tribos, raças, nações. E o anjo pergunta, quem são estes? E de onde vieram? E João não sabe, e o anjo responde, são estes os que vieram da grande tribulação, e estão aqui porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, o descendente de Abraão, que por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Com isso, irmãos, nós concluímos esse estudo sobre o livro de Gênesis. O que nós temos a partir de Gênesis 12 é cumulativo das promessas que Deus faz a Abraão, renova com Isaac e depois com Jacó, o surgimento da nação de Israel. Então é isso. Eu queria fazer, para a gente concluir, duas aplicações a respeito da peregrinação e da trajetória de Abraão. A primeira delas, irmãos, é nós olharmos para a vida cristã, e sobretudo para a vida de cada um de nós. Olhar para ela, vendo não somente a graça e a bondade de Deus que age na vida da gente. Porque quando a gente olha para as bênçãos que Deus promete para Abraão, para que ele já cumpriu, para as que ele ainda vai cumprir, a gente pode pensar assim, Abraão era um homem perfeito. Nunca pense assim de um personagem bíblico. Abraão era um grande homem, sim. Abraão era um homem de fé, sim. Abraão andava com Deus, sim. Mas Abraão, na vida dele, a gente percebe altos e baixos. Como qualquer um de nós. Abraão vai para o Egito, tem medo, entrega a mulher. Mas na frente de Abraão, aceita um conselho da mulher dele e concebe um filho fora do casamento. Mas na frente de Abraão chega em outro lugar, novamente negocia a mulher dele novamente com outro rei chamado Abimeleque. E Abraão possivelmente ensina o filho dele a mentir como ele mentia. Isaac, quando chega em outro lugar, faz a mesma coisa que o seu pai fez.
Abraão era um homem, como diz o apóstolo Pedro, um homem como nós. Um grande homem, mas com falhas. E eu não tenho tempo de falar sobre a questão de o que é incondicional na aliança e o que é condicional na aliança, mas olhando apenas para o aspecto de incondicionalidade daquilo que Deus prometeu que vai cumprir a Abraão, não é pela fidelidade de Abraão, é pela fidelidade de Deus. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 15, que Deus sanciona a aliança com Abraão, havia um costume na época, cultural, que quando duas pessoas iriam selar uma aliança, vamos imaginar, eu e o Teonísio, né? Vamos selar uma aliança. O Teonísio disse, pastor, hoje eu vou torcer pelo Flamengo, então vamos fazer uma aliança. Ele não achou graça. E aí, nós matávamos um animal, geralmente uma novilha. Esse animal era dividido em duas partes, em duas bandas. E as partes constituintes, ou seja, Teonísio e eu, passaríamos no meio para selar a aliança. Porque se o Teonísio não torcesse pelo Flamengo hoje, eu ia fazer com ele, ou ele estava dizendo, que seja feito comigo o que foi feito com esse animal, que me parta no meio. Gênesis 15, Deus manda Abraão matar uma novilha e um cordeiro e aves. E a novilha e o cordeiro são partidos em bandas. Abraão ajeita tudo para selar a aliança. Mas na hora que a noite chega, Abraão cai em profundo sono. E quem passa para selar a aliança? Somente Deus. Então, o apóstolo Paulo diz, em outras palavras, que Deus prometeu para quem? Para ele, desculpa, tá, pela comparação, tá? Deus prometeu para ele mesmo que iria cumprir o que ele prometeu a Abraão. É a fidelidade de Deus, é a bondade de Deus. É claro que nós temos que nos esforçar como cristãos para andarmos em novidade de vida, para obedecermos a Deus. Mas lembra, um dia nós seremos como Cristo, mas não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Não é por você, é por Deus. Quando a gente olha os personagens bíblicos, a gente vê, sabe, na caminhada deles, a bondade e a graça de Deus acompanhando a vida deles. Uma segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, quando a gente olha para a peregrinação de Abraão, é olhar para as experiências que Abraão teve com Deus. Hoje, irmãos, está sendo muito divulgado, ensinado de maneira errônea, que quando alguém, um cristão, está passando por momentos de adversidade, sobretudo se for pobreza, é consequência do quê? De pecado. Eu não tenho tempo de citar o texto, mas lembra que eu falei ainda há pouco, que Abraão, quando chegou na terra prometida, a gente olha, Abraão está lá em Ur dos Caldeus, ele vai para Arã, depois ele desce e vai lá para a terra prometida. Quando chega no versículo 10 de Gênesis 12, diz assim, e eis que veio grande fome na terra. Mas quem chamou Deus, Abraão para aquela terra? Quem chamou? Abraão obedeceu? Estava lá, estava adorando a Deus, construiu um altar para adorar a Deus, mas o que foi que veio? Fome. E Abraão teve que ir para o Egito. Abraão levou muitos anos para poder vir o primeiro descendente. Em Gênesis 15, Deus diz assim, Abraão, eu vou te abençoar. E Abraão disse para Deus, sabe o quê? Legal, Deus vai me abençoar. Nem filho eu tenho. Bênção maravilhosa. Mais ou menos assim, obrigado. Gênesis 22, Abraão é colocado à prova. E Deus pede dele o seu único filho, o filho da promessa que já chegou, Isaque. Quando a gente olha a peregrinação de Abraão ou qualquer outro personagem bíblico, a gente vê que a vida cristã, ou seja, a vida com Deus, ela é cercada, irmãos, de crises, de provas, de momentos que a gente está lá em cima, mas de repente de momentos que a gente não está tão lá em cima. E nem sempre quando a gente está lá em cima significa que a gente está em obediência. E nem sempre quando a gente está lá embaixo significa que a gente está em pecado. Nem sempre, ou quase nem sempre. O que eu quero lhe dizer é que quem serve a Deus, quem anda com Deus, sim, vai passar por momentos de crises.
vai passar por provas, vai passar por momentos que ele vai dizer, meu Deus, aonde está o Senhor? Às vezes quando eu falo sobre isso, que a vida cristã é cercada de tantas dificuldades, às vezes parece que tem irmãos que vivem em outro planeta, que dizem assim, não, eu não tenho esses pensamentos não. Gente, o próprio Deus, quando se fez homem, passou por isso. Qual foi uma das frases que Jesus disse lá na cruz, quando estava para ser crucificado, ou sendo crucificado? Eli, Eli, labá, sabactame. O que significa isso? Deus meu, por que me desamparaste? E você diz que Deus nunca te desamparou? Eu não estou dizendo que Deus desamparou Jesus, nem tampouco que Deus desamparou você ou a mim, mas há momentos da vida, se você anda com Deus, esses momentos de crises vêm. Nós precisamos ter fé, como Abraão teve, perseverança, como Abraão teve, obedecer à voz de Deus, como Abraão obedeceu, para a gente poder voltar a estar em momentos de comunhão e de paz com Deus, para voltar a estar com a consciência tranquila de que quem serve a Deus vai passar por momentos difíceis. Olhando para as experiências de Abraão, a gente vê que a vida cristã, de fato, irmãos, não é 1000 maravilhas. Sim, nós temos dificuldades, passamos por momentos difíceis. Agora, é importante sempre deixar muito claro, Deus nunca deixou Abraão. Deus nunca vai deixar você. Deus nunca vai deixar um filho seu. Mas há momentos que a crise vem. Nós precisamos ter a persistência, a fé e a obediência de pessoas que passaram por isso e que venceram.